Quais características um alimento tem que te ajuda a perder gordura? O ovo é um alimento saciante por 3 razões fundamentais: seu conteúdo em proteína, sua densidade nutricional e seu conteúdo em fibra. Segundo, é um alimento com uma densidade energética média ou baixa, ou seja, não fornece muitas calorias, mas pode fornecer muitos nutrientes. E terceiro, só não gera grandes picos de glicemia e insulina, mantendo níveis estáveis no sangue. Então, Borja, existem alimentos que por si só, de forma direta, te impedem ou te facilitam o ganho de gordura? Bem, não, nenhum alimento por si só faz você perder ou ganhar gordura, mas pode facilitar o déficit calórico. Assim como nenhum alimento por si só vai fazê-lo engordar. É o seu padrão dietético global, geral, que fará você ganhar ou perder gordura. Dito isto, é necessário esclarecer, pois a seleção dos alimentos é crucial. Alguns alimentos, devido às suas características particulares, podem facilitar o ganho de gordura, especialmente quando há atividade física insuficiente, como é o caso da maioria da população atualmente. E, portanto, quando falamos coloquialmente sobre alimentos perfeitos para perder gordura ou alimentos que impedem você de ganhar gordura, estamos nos referindo a alimentos que, se incluídos frequentemente, facilitam ou dificultam a perda de gordura. Agora, veremos 5 alimentos que dificultam a perda de gordura para a maioria das pessoas. O pão branco fornece cerca de 250 calorias por cada 100 gramas. Isso são 1.750 calorias em uma semana se comermos cerca de 100 gramas de pão branco todos os dias. Isso pode parecer pouco, afinal, menos de 2.000 calorias por semana. Mas não devemos ignorar que quando comemos pão, nossa ingestão de outros alimentos também é maior, especialmente quando usamos o pão nas refeições principais para acompanhar o prato principal, seja carne, peixe ou qualquer prato que tenha molho, se molharmos o pão no molho. Já o pão branco é feito principalmente com farinhas refinadas, cujo consumo tem sido diretamente associado a um maior acúmulo de gordura visceral. A gordura visceral é provavelmente a mais preocupante para os profissionais de saúde, porque é a que mais está relacionada com problemas cardiovasculares. Por fim, o pão branco, por não conter fibra, é pouco saciante, fazendo-nos sentir mais fome ao longo do dia, resultando em maior ingestão calórica de outros alimentos. A evidência científica apoia um fato que parece evidente. Comer menos pão branco e não necessariamente pão integral está relacionado a menos gordura abdominal. Então, se você quer perder gordura abdominal, seria interessante deixar o pão branco ou buscar uma alternativa mais saudável. Mas além disso, ao reduzir a ingestão de pão em geral, você vai notar outros benefícios adicionais. Por exemplo, melhores distensões e menos inchaço abdominal. Muitas pessoas associam o consumo de trigo e farinha de trigo a sintomas digestivos, embora isso não seja necessariamente a regra. Dentro deste grande grupo, até 10% tem sensibilidade ao glúten não celíaca, ou seja, seu sistema digestivo reage de alguma forma ao glúten, gerando certa resposta inflamatória, porém menos grave e potente que na doença celíaca. Às vezes, mesmo sem entrar nessa categoria, ainda apresentamos sintomas digestivos após consumir farinhas. Isso geralmente se deve a uma desbiose intestinal e ao excesso de fermentação bacteriana, gerando gases e distensão abdominal. O pão branco é nutricionalmente pobre, fornecendo pouca proteína, fibra, vitaminas e minerais. Substitua as calorias do pão branco por frutas, vegetais, versões integrais, batata cozida ou batata doce. Ao melhorar a densidade nutricional da sua dieta, você reduz o risco de deficiências a longo prazo e previne diferentes doenças crônicas, já que muitos desses micronutrientes ajudam na prevenção de várias enfermidades. Curiosamente, o questionário de vício em comida de Yale classifica ou categoriza o pão branco junto com refrigerantes ou batatas fritas como um dos alimentos mais viciantes. Vocês podem verificar isso por si mesmos com sua experiência. Se houver pão branco na mesa, é muito difícil resistir a comê-lo. Remover esses alimentos de casa e consumi-los apenas ocasionalmente fora do lar fará com que você tenha mais controle sobre a alimentação e uma relação mais saudável com a comida, onde você a controla e não o contrário. O pão branco aumenta rapidamente a glicemia em diabéticos e pré-diabéticos, pois é absorvido muito rápido, dificultando o controle da glicose, porque é feito com farinha refinada. Isso pode ser comprovado com os monitores de glicemia implantáveis. O pão branco no café da manhã eleva muito a glicemia em diabéticos e pré-diabéticos. Um pior controle glicêmico está relacionado a um maior risco de complicações macro e microvasculares do diabetes, como infarto, doença arterial periférica, retinopatia, neuropatia e nefropatia diabéticas. Por outro lado, um excesso de álcool, açúcar e carboidratos refinados na dieta, aliado ao sedentarismo, está relacionado a uma maior produção de triglicerídeos no seu corpo, elevando seus níveis na análise. Reduza ou elimine o pão branco e você verá como rapidamente os triglicerídeos diminuem, alegrando você e seu médico.
Em segundo lugar na lista de hoje, cereais fitness. Ao longo de anos e anos de marketing, foi-nos incutida a ideia de que precisamos absolutamente de cereais para começar o dia e ter energia. É uma mensagem que impactou muito crianças e adolescentes. Essa afirmação é falsa e restringe muito o que comemos no café da manhã, que se limita basicamente a cereais ou torradas com pão branco, manteiga e geleia. A maioria dos cereais comerciais, mesmo os fitness, geralmente não são recomendados e dificultam a perda de gordura. Por exemplo, se pegarmos este de uma marca conhecida, embora escreva em grande fitness, para que você veja, para que não passe despercebido, e apresentam o mel como uma forma de adoçante saudável, e ainda te dizem que contém 65% de aveia integral, se analisarmos, tem 23 gramas de açúcares para cada 100 gramas de produto, uma quantidade de açúcar bastante elevada. Além de açúcar, o primeiro ingrediente, encontramos isomaltulose, farinha de arroz, xarope de açúcar, xarope inventado, xarope de glicose desidratado e mel, que são basicamente formas de açúcar. Para escolher cereais mais recomendáveis, descarte aqueles com mais de 5 ou 6 gramas de açúcar adicionado por 100 gramas de produto, os feitos de farinha de trigo refinada e os que incluem óleos vegetais como girassol, canola ou soja. Boas opções incluem cereais de espelta integral, flocos de aveia, muesli ou granola integral. Terceiro, barras de proteínas ultraprocessadas. Certamente você não esperava este alimento na lista de hoje. Precisamos nos conscientizar se realmente precisamos de todos esses produtos hiperproteicos que estão chegando ao mercado. Já provei barras de proteínas fitness mais saborosas do que as típicas barras açucaradas e recheadas de caramelo que experimentamos na infância. O que isso significa? Bem, essencialmente trata-se de um produto ultraprocessado rico em proteína, e que esse apelo de ser rico em proteína não deve te cegar. Mesmo que um produto ultraprocessado seja rico em proteína, isso não o torna um bom produto. Isso é aplicável para muitas coisas em nutrição. Embora possa ser um recurso pontual e eu às vezes levo algum quando viajo e não tenho tempo para parar para comer, não é um produto para consumir frequentemente, por mais proteína que traga. Há várias razões. Primeiramente, como mencionado, é um produto ultraprocessado. A maioria abusa enormemente dos adoçantes, por isso às vezes podem causar desconforto a nível digestivo. Embora tomar pequenas quantidades de adoçantes não nos prejudique, a sociedade está abusando deles, encontrados em todos os lugares, já que fugimos do açúcar como se fosse a peste. Só o tempo e as pesquisas revelarão o real impacto do abuso de adoçantes em nossa saúde. Por enquanto, prefiro ser cauteloso e evitar excessos. E por último, temos que levar em conta o preço das típicas barras de proteína que costumam ser elevados. Uma barra de proteína pode custar 2 ou 3 euros. Comprar a mesma quantidade de proteína de soro de leite é muito mais barato e saudável. Refrigerante zero ou light? Por que os refrigerantes zero, mesmo sem ter calorias, te afastam da perda de gordura? Primeiro, eles não te desacostumam do sabor doce, algo importante se você quer perder gordura. Eles são ricos em fosfatos inorgânicos, perigosos para pessoas com doença renal crônica, e há estudos que os associam a problemas de saúde mesmo em indivíduos saudáveis. Incluem aspartame e outros adoçantes como sucralose. Eis um vídeo sobre os prós e contras dos adoçantes. Recomendo que assista, pois pode dar uma visão mais global e menos parcial sobre os adoçantes. E continuam sendo associados à obesidade e problemas metabólicos. Neste estudo, 2.019 participantes são acompanhados prospectivamente para avaliar a incidência de diabetes entre consumidores de refrigerantes açucarados e zero. A conclusão, pode te surpreender, mudar para refrigerantes zero ou light não diminui o risco de diabetes tipo 2 e pode aumentá-lo de forma independente. Este estudo analisa a relação entre o consumo de refrigerantes light ou zero e a incidência de doença renal crônica avançada, encontrando uma associação, porém sem descrever mecanismos causais. Será pelo fósforo inorgânico que mencionei antes? Será que os refrigerantes light aumentam a obesidade? Concluindo, refrigerantes light ou zero provavelmente são melhores que os com açúcar, mas ainda assim não são saudáveis. Tome-as esporadicamente e em casa para beber, tome água. E por último, lamento, mas cerveja. O lúpulo é uma trepadeira cuja flor é usada para produzir cerveja. A lupulina confere o sabor amargo atraente da cerveja para algumas pessoas. A cerveja é o demônio e sempre me impede de perder gordura? A cerveja não é o demônio, é apenas cerveja. De fato, uma lata de cerveja contém em média cerca de 150 calorias. Se temos o hábito, e essa palavra é chave, se temos o hábito de tomar uma diariamente, já temos 1.050 calorias extras na semana em relação a beber água e 4.200 calorias extras no mês em relação a beber água. Isso é ruim. Isso não é nem ruim nem bom, é o que é.
Lembre-se que cada excedente de 7.000 calorias se converte em aproximadamente 1 kg de gordura, uma simplificação, e já sabemos que nem tudo é matemática e que calorias que entram e calorias que saem é uma simplificação e que não é exatamente assim. Ok, mas a cerveja é um dos elementos que geralmente mais aumenta a contribuição energética da dieta na sociedade. Por outro lado, a cerveja consumida em excesso tem atividade fitoestrogênica pouco divulgada devido a certos flavonoides. Para um consumo esporádico, isso não tem nenhuma repercussão, mas os grandes consumidores de cerveja poderiam ver certo desequilíbrio entre estrogênios e andrógenos devido a essas substâncias. E não nos esqueçamos que, por mais normalizada que esteja a cerveja, é uma bebida alcoólica. O etanol em doses suficientes gera alterações hormonais como uma diminuição aguda na síntese de testosterona, aumento da prolactina, diminuição do hormônio do crescimento e, a nível digestivo, aumenta a permeabilidade intestinal e deteriora a barreira epitelial intestinal. De fato, todos que têm sintomas digestivos inespecíficos, dor abdominal, distensão, diarreia ou digestões pesadas deveriam tentar deixar o álcool por 2 semanas e avaliar se há melhora. Na maioria de vocês, geralmente há melhora nos sintomas digestivos. E Borja, o problema é resolvido tomando cerveja sem álcool? Resolvemos o problema do álcool, mas em relação às calorias não há muita diferença ficando um pouco abaixo da cerveja convencional. Lembre-se, nenhum alimento isolado vai te fazer ganhar gordura independente dos outros hábitos. Mas os alimentos da lista de hoje são parcialmente culpados pelo aumento do percentual de gordura corporal e eliminá-los facilita o processo. Conte-me sobre seu processo de emagrecimento e quais alimentos você eliminou para manter um peso saudável. Até breve e obrigado por sua atenção e presença. Um forte abraço e continue se empoderando.